Puxo como primeiro assunto aqui a CPMF, hein? Voltou a discussão a respeito do imposto que agora pode ser cobrado sobre transações aí do comércio eletrônico, né? E ganhou força esse debate. E a gente começa a entender porque o governo trouxe o veto à desoneração da folha de pagamento para ter uma moeda de troca com o Congresso Nacional, né? A gente já acompanhava nos bastidores do Ministério da Economia a possibilidade, né, de se trazer de volta esse imposto. Não se sabia de que forma, né, que isso viria, até porque você falar em um novo imposto, né, no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão perdendo renda, onde muitos não estão conseguindo, né, a sua renda para a necessidade básica, né, do ser humano. O governo com um auxílio emergencial aí estendido a muitas categorias de desempregados, autônomos, informais, mais vulneráveis. Você vem falar em um novo imposto, não é nada saudável, né? E, claro, já tem repercussão disso dentro do Congresso Nacional, porque o ministro da Economia já conversou com o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, sobre reforma tributária e quer incluir essa nova CPMF na reforma tributária, né? Fala-se em alguns valores, nada ainda de martelo batido, mas tudo está na negociação para financiar justamente esse novo programa que deve substituir o Bolsa Família, que é o programa Renda Brasil. A alíquota, né, prevista aí, o que se fala até o momento, é de 0,2% com duração de 2 anos. Mas a gente sabe que esse PED provisório da CPMF, ele vira um PED permanente, né? O passado mostra para todos os brasileiros que pode haver uma alteração no significado dessa sigla específica. Foi uma conversa genérica ainda, mas que já há articulação dos principais nomes do Congresso Nacional, tratando, então, desse tema. O fato é o seguinte: de largada, a sociedade não aceita um novo imposto, né? Mas a gente sabe que a conversa, a negociação, as trocas que são feitas podem sim colocar à mesa a nova CPMF, que seria um imposto sobre essas transações eletrônicas, né, que ganharam muita força durante os últimos anos e principalmente esse período de pandemia. Precisa saber o que o presidente da República pensa a respeito do tema, que sempre foi contra a criação de um novo imposto. Sem o convencimento do presidente da República, acredito que vai ser muito difícil que isso possa seguir adiante. O governo tem uma base sólida para tratar de assuntos econômicos, né? Que conseguiu, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência, que conseguiu aprovar o marco do saneamento, que é um assunto que nós vamos falar, porque houve vetos do presidente da República da proposta que passou no parlamento. Mas a gente tem limites para isso, não é um grupo fechado, não é uma base totalmente sólida, né? E quando você fala em novo imposto, é claro que a questão da popularidade está unida de forma umbilical a esse debate. Vamos acompanhar e vamos, claro, trazer mais informações aí ao longo dos próximos dias, mas é esse o desenho já que se forma para se compensar e para se viabilizar esse grande programa social, né, que será vinculado ao emprego, o Renda Brasil, para que ele possa sair do papel. Cláudio Humberto conosco, direto de Brasília, capital federal. O presidente da República, o ministro Gilmar Mendes, conversaram aí pelo telefone depois da crise do fim de semana, Cláudio. Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, ouvintes. Olha, é aquela coisa do, Jair Bolsonaro, Jair do B, né? O Jair Bolsonaro, paz e amor, ele está ali muito calmo nessa hora. Ele foi quem recomendou, por exemplo, o telefonema do ministro da Saúde ao ministro Gilmar Mendes, que os dois andaram conversando. Pediu, inclusive, que o ministro da Saúde visitasse o ministro do Supremo para mostrar as ações do governo na área de combate à pandemia. E também ele próprio tem tomado iniciativas de concórdia, digamos assim, né, de uma relação mais civilizada com os outros poderes. Está na hora de os ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem como o presidente da República está fazendo, né, fechar a boca.
ministro do Supremo se manifesta pela caneta. É assim, nos autos, né? É assim que a gente espera que se comportem os magistrados no Brasil, e não é essa loucura que a gente tem visto nos últimos tempos. Eu trago aqui como destaque hoje o levantamento nacional realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, que apurou que a credibilidade do Supremo Tribunal Federal está mesmo perto do fundo do poço. Quase 60% dos brasileiros, 59,9%, consideram que os ministros do Supremo decidem politicamente e não tecnicamente, o que os ministros ignoram os aspectos técnicos dos processos que julgam. O Paraná Pesquisa consultou 2.395 eleitores em 170 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 11 e 15 deste mês. Somente 31% dos entrevistados atribuem credibilidade técnica ou jurídica às decisões do Supremo Tribunal Federal, enquanto 9,1% não sabem ou não quiseram opinar sobre esse assunto. A pesquisa foi realizada, o chamado campo de pesquisa, foi realizado durante os dias em que repercutiu muito exatamente o ataque do ministro Gilmar Mendes ao Exército, associando as Forças Armadas ao genocídio, que ele chamou de genocídio. Os especialistas em pesquisa com os quais conversamos acham que a reputação do STF está mesmo no fundo do poço. Mas a última do Gilmar, digamos assim, ou a última de um ministro do Supremo na área política, contribuiu para piorar a reputação da Suprema Corte. A gente tentou e até solicitou um comentário do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, sobre números tão desfavoráveis à Corte nessa pesquisa, mas ele aparentemente achou que é hora de calar. Bem, eu queria chamar a atenção hoje para, novamente, os números da Covid. Até um ouvinte ontem me chamava a atenção e falava, puxa vida, faz tempo que a gente não fala a respeito disso aqui no Jornal Gente, e é verdade. Primeiro porque há muito assunto, né? E a política às vezes nos atropela, mas há também aqui, acho que é a preocupação nossa. Estamos todos os dias no ar aqui com a possibilidade, o risco de que, de alguma forma, essa situação excepcional pela qual a gente passa, batendo aqui na madeira, se torne mais longa do que o necessário. Estou falando isso porque, nos últimos dias, aquela média ajustada do total de pessoas que morrem vítima de Covid-19 tem estacionado no nível mais alto desde o início da pandemia no Brasil. Desde segunda-feira, tivemos 1.052 mortos, 1.056 e 1.067 são os últimos números, aqueles ajustados já colocando de fato a morte ligada à data do óbito e não à confirmação do exame, não é? É uma discussão que a gente já teve aqui muitas vezes. E aí a pergunta que a gente se faz é a seguinte: por que ainda não houve um declínio, não é, da taxa de mortes no nosso país, sendo que nós temos tido índices muito favoráveis, principalmente em São Paulo e, olha, de forma surpreendente no Rio de Janeiro, em relação a, por exemplo, ocupação de hospitais, ocupação de UTI e a própria taxa de contaminação. E aí a resposta para isso, ou pelo menos boa parte da resposta, veio naquela entrevista que a gente fez aqui no sábado com o infectologista que falou conosco da Universidade Federal de Pelotas, que é a universidade que mais pesquisa a disseminação da Covid-19 no Brasil. E ele nos lembra que, e até pelo fato do nosso país ter dimensões continentais e áreas muito diferentes, condições diferentes de combate ao vírus, a gente não fala de uma pandemia ou de uma infecção por Covid-19 no Brasil. São várias, dezenas, até centenas, dependendo do momento da contaminação, da capacidade de cada ente ali para lidar com a situação, das condições de quarentena. Então, o que a gente tem hoje é níveis de contaminação ou declinantes ou estabilizados em boa parte do país, mas um avanço preocupante da Covid no interior dos estados e no interior do Brasil. Então, se a gente olha hoje para o Centro-Oeste, por exemplo, é um polo muito forte de preocupação. Os estados do Sul também, que no começo da pandemia tiveram números ali bem controlados, agora passam por uma situação mais delicada. Eu acho que compreender esses números e a própria dimensão do nosso país e as condições diferentes, porque o interior, sabemos,
é uma região com menos recursos médicos e com pouquíssimos municípios. E aí, de novo, a gente volta à discussão sobre estrutura de Estado, é tudo interligado, não é? E o quanto se gasta de saúde e o quanto se gasta mal, porque a gente tem aqui a maior parte mesmo dos municípios do país sem leito de UTI e muitos municípios sem nada, sem nenhum tipo de atendimento à saúde. Então, os próximos números e a contenção dessa pandemia no Brasil agora muito ligados à capacidade do interior de lidar com a pandemia, e a gente sabe que nesse caso vão ser necessários mais recursos e vai ser necessária mais atenção também, porque de antemão, em termos de recursos médicos, essas cidades estão em grande desvantagem em relação aos centros urbanos. Se os centros urbanos têm a desvantagem da aglomeração, o interior tem a desvantagem do atendimento médico. E muitas pessoas, isso dizem os médicos, têm chegado aos hospitais das cidades maiores já em condição crítica. Então é aquela pessoa que foi infectada, não teve o atendimento inicial, e aí quando chega para o atendimento hospitalar, muito pouco ou quase nada pode ser feito. É o quadro que a gente tem agora aqui nesta quinta-feira em relação à Covid-19 no nosso país. E acho que a gente tem que ficar muito atento a isso também, porque não é só uma questão de pandemia, mas é uma questão do que a gente quer como sociedade, de como a gente vai destinar os nossos recursos, CPMFs ressurgindo agora. Vai precisar mesmo de mais um imposto para suportar esse custo maior do Estado? Não dá para fazer com o que a gente já tem, que é muito imposto pago, pouca coisa que reverte. Cidades, por exemplo, sem hospital, sem UTI, vão pagar CPMF, porque CPMF todo mundo paga. Então, no fundo, é só uma discussão geral e gigante a respeito desse momento aqui pelo qual a gente passa, né, Cláudio? Exatamente. A boa notícia nessa questão dos números da Covid-19 é que há cerca de 5 semanas o Brasil mantém o número de mortos, de óbitos por Covid-19 numa estabilidade que é muito positiva. Quer dizer, tá lá em cima, mas há um platô, né? Se você observar a curva dos óbitos no Brasil, você vai verificar que ela se altera muito pouco e tem crescido esses óbitos em média 0,5%. É a melhor notícia que se poderia ter sobre a Covid-19. O número de óbitos continua elevado, certamente, mas o crescimento está estabilizado. O que se espera, foi o que aconteceu no mundo todo, é que a partir de agora o passo seguinte seja o declínio do número de mortos. Esse é o número que mais nos interessa, né? É o declínio do número de mortos. O número de infectados é claro que é importante, mas assim, o número de mortos, esse é que é o óbito, né? Esse é que é o X do problema, né? O X da questão. E que pela dor que causa, é uma perda irreparável. Não há nada como perder uma vida. Perdeu a vida, perdeu, né? Não, é irreparável isso. Então, assim, é uma boa notícia o Brasil ter atingido esse platô, ainda que em números elevados, né? Porque o que havia era um crescimento em flecha, né? Em rota de foguete, e de repente esse foguete meio que atingiu ali uma regularidade, né? Uma curva que não está ascendente, também não está descendente, mas nessa posição a tendência é cair, e é o que a gente espera para os próximos dias, para as próximas semanas, porque não dá mais para suportar uma situação como essa. Você tem toda a razão de destacar, Thaís, as peculiaridades de cada região, né? Dentro do mesmo estado, várias regiões com comportamento do vírus diferente, etc. Se a gente fosse lembrar da situação trágica em que se encontrava, por exemplo, a cidade de Manaus, há um mês atrás, não é? Quer dizer, houve ali a chegada do vírus coincidindo com a absoluta falta de estrutura de saúde pública na capital do Amazonas, e hoje a gente vê números muito, como é que se diz, muito positivos, né, de redução total de número de casos, de óbitos, etc. e tal, graças principalmente a uma intervenção que foi feita lá de auxílio ao governo local. O governo lá, entre corrupto e incompetente, ele não conseguia se virar sozinho, né? A gente se lembra que o ex-ministro Taish,
ele colocou 200 médicos no avião e se mandou para lá, né? Foi uma iniciativa interessante, levou também o governo federal, colocou lá muitos respiradores, enfim, o pessoal chegou lá de várias partes do Brasil, né? E ajudou, enfim, colaborou para a redução. E hoje a gente vê como Manaus já está fora completamente do noticiário do ponto de vista da Covid-19. Vamos aguardar para ver o que é que nos aguarda daqui para frente, mas eu acho que as notícias serão positivas. A gente tem que nos pegar os bons exemplos, né, Cláudio? Quando começa a chegar perto da gente, a gente tem pessoas queridas aí que, de alguma forma, acabam contaminadas, né, por essa maldita doença. São os exemplos positivos que nos alimentam aí de esperança, né? E quem tem um parente, um amigo nessa situação, vai entender muito bem o que eu estou falando aqui. E esses dados parece que eles ficam muito distantes, né, da realidade quando você tem um caso próximo. Não é momento para desespero, mas a esperança está nos exemplos daqueles que estão nos grupos de risco, naqueles que são os mais idosos e conseguem se recuperar, conseguem vencer esse coronavírus, né? É a esperança que alimenta, né? O desejo, né? E a esperança que cada família tem nesse momento quando recebe essa notícia e passa, né, pela internação, passa por um momento de mais gravidade da Covid-19. E isso nós estamos recheados, não só no Brasil, mas no mundo todo, de pessoas que conseguiram, né, com todas as adversidades, superar o coronavírus. E é nesses exemplos que a gente tem que mirar quando passa por uma situação como essa. Agora são 8h17, você tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, no Dial, no aplicativo Band Rádios. Se quiser nos acompanhar em áudio e vídeo, é só ligar no YouTube ou no Facebook da Rádio Bandeirantes.